Imagine um viajante que passou a vida inteira subindo uma montanha íngreme, enfrentando tempestade, abismo, bifurcações violentas. Cada passo era uma escolha de vida ou morte entre visões de mundo conflitantes. De repente ele atinge o cume. O céu clareia, o horizonte se estende pacífico e o caminho à frente é uma planície suave e interminável. Não há mais picos para conquistar e nem abismos para se temer. O viajante senta-se, com o coração ainda acelerado pela sua longa subida, mas percebe, com um misto de alívio e melancolia, que a sua grande jornada acabou. Esse cume não é o fim do seu mundo físico, mas é o fim da sua escalada. Essa alegoria ilustra a tese do fim da história, a sensação de que a humanidade, após séculos de guerras ideológicas sangrentas e intermináveis, finalmente encontrou uma forma definitiva de organização social. Para o público contemporâneo, a palavra história evoca apenas cronologia de fatos, o passar dos dias, as notícias nos jornais, sucessões de governos. No entanto, quando os filósofos diagnosticaram o seu fim, eles se referem à história enquanto processo evolutivo linear e direcionado de sociedades humanas em uma direção. Na antiguidade clássica, pensadores como Platão enxergavam o tempo de forma cíclica, um eterno retorno onde impérios ascendiam e caíam em uma rota de eterna repetição. Foi a tradição judaico-cristã que introduziu a ideia de uma flecha do tempo, um drama cósmico com começo, meio e fim. O conceito moderno de fim da história é a secularização dessa profecia, a crença de que a política humana possui um ponto de chegada racional. Essa jornada conceitual atinge o seu ápice filosófico durante o século XIX, com Friedrich Hegel. Ele argumentava que a história avançava através do choque de contrários, a chamada dialética. Para Hegel, a história termina quando o espírito humano alcança sua liberdade plena, algo que ele, ironicamente, viu acontecer no Estado moderno após a Batalha de Jena em 1806. Mais tarde, Karl Marx interviu essa dialética, prevendo que o fim da história, na realidade, seria o comunismo, a sociedade sem classes surgida após o colapso do capitalismo. Contudo, no final do século XX, com a queda do Muro de Berlim, cientistas políticos como, por exemplo, Francis Fukuyama, resgatou essa tese hegeliana para decretar que o triunfo da democracia liberal e do livre mercado eram o fim da história. Portanto, introduzir o fim da história não é anunciar o fim dos acontecimentos, mas o fim da imaginação política radical. Vivemos na planície da montanha. O debate contemporâneo não é mais sobre qual tipo de sistema governará o mundo. A democracia de mercado de fato venceu, mas sim sobre como gerenciar ou administrar os problemas internos desse próprio sistema. Ao perdermos a capacidade de imaginar um futuro fundamentalmente diferente, corremos o risco de trocar a paixão artística, a coragem e a grande política pela mera administração técnica ou pelo tédio de um mundo onde o horizonte já foi totalmente mapeado. Walter Benjamin, adaptado de suas teses do conceito de história. O progresso da história não é uma marcha triunfal em direção à liberdade, mas a acumulação de ruínas sobre ruínas. A tese de que a humanidade atingiu o seu cume ideológico desmorona quando olhamos para além da névoa retórica do Ocidente. Dizer que a história terminou na democracia liberal e no livre mercado pressupõe que esse modelo resolveu as contradições fundamentais da existência coletiva. No entanto, o que vemos no mundo atual não é uma planície pacificada de estabilidade, muito pelo contrário, um terreno pantanoso sustentado por uma desigualdade estrutural abissal. A promessa de que a globalização e o capitalismo tardio elevariam todas as nações revelou-se, no final de contas, um simulacro.
enquanto superestruturas financeiras acumulam riquezas equivalentes ao PIB de um continente inteiro, a base da pirâmide social racha sob o peso da precarização e da exclusão sistêmica. O sintoma mais cruel dessa falha estrutural é a anestesia social diante de tragédias que deveriam ser inadmissíveis em uma sociedade dita evoluída. A fome que o iluminismo e a modernidade técnica prometeram erradicar através da ciência e da eficiência produtiva deixou de ser uma crise temporária para se tornar um dado estatístico aceitável. O mundo contemporâneo produz comida suficiente para alimentar quase que o dobro de sua população, mas a fome persiste e se expandir. Ela foi normalizada, integrada à paisagem urbana e tratada não como uma falha moral sistêmica intolerável, mas como uma inevitabilidade biológica ou mesmo um mero efeito colateral das crises econômicas gerais. Essa indiferença planejada é a prova cabal de que a história não pode ter chegado ao seu fim racional. Historicamente, nenhuma estrutura social que se sustente na disparidade extrema consegue congelar o tempo. Ao contrário do que Fukuyama previu, as tensões geradas pela concentração de renda e pela privação de direitos básicos funcionam como um combustível altamente inflamável sob a superfície da aparente calmaria política. Filósofos da teoria criticam e apontam que tentativas de universalizar o modo ocidental ignorou as veias abertas do sul global e as periferias do próprio capitalismo. Quando a subsistência básica se torna um privilégio e um futuro confiscado pela lógica do lucro imediato, o contorno social se rompe. O fim da história, portanto, não passa de uma narrativa das elites para deslegitimar qualquer tipo de revolta ou de imaginação contra o sistema vigente e a favor de um sistema alternativo. O diagnóstico de que o conceito perdeu sentido durante o século XXI se confirma pelo retorno recalcado, o ressurgimento de forças históricas que a modernidade julgava ter sepultado. O crescimento de nacionalismos de ultra-radicais, os fundamentalismos religiosos, as guerras por recursos escassos e a crise política climática global são evidências de que a Terra está tremendo. A história não terminou, ela foi represada por uma represa ideológica que agora começa a ruir. O sofrimento estrutural da sociedade contemporânea demonstra que a humanidade não está paralisada no cume da montanha, mas sim presa num labirinto de contradições que, mais cedo ou mais tarde, forçará a abertura de um novo e imprevisível capítulo histórico. A luta em si para atingir o cume é a superfície para preencher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. Albert Camus, O mito de Sísifo. A ideia de que a história possui um ponto final de perfeição é, no fundo, uma ilusão teleológica. Uma armadilha reconfortante que criamos para dar sentido ao caos. Olhando para as nossas trajetórias biológicas e tecnologias, fica evidente que o fim da história é uma impossibilidade prática. Não existe um estado de equilíbrio perfeito onde a humanidade possa finalmente cruzar os braços e dizer: pronto, aqui a gente resolveu a nossa existência. A busca por esse apogeu absoluto é a busca por uma miragem. As sociedades mudam, as contradições se renovam e as crises se metamorfoseiam. A história é um processo aberto, uma estrada que se constrói ao próprio caminhar, sem nenhuma linha de chegada desenhada pelo destino. À primeira vista, a constatação de que nunca atingiremos uma utopia final pode parecer libertadora, mas ela carrega um sabor profundamente amargo e nihilista. Existe um peso existencial sufocante em aceitar que todas as nossas lutas, revoluções e sacrifícios não estão pavimentando o caminho para um amanhã perfeito. Pelo contrário, e mais provável, diante do colapso ecológico, das ameaças nucleares e da nossa própria incapacidade de gerenciar o poder que criamos, é que a nossa espécie encontre a extinção antes mesmo de se chegar num ponto próximo do ápice civilizatório. Saber que o progresso não tem uma garantia final feliz e que o esquecimento cósmico nos aguarda.
é um golpe definitivo no orgulho da modernidade. Essa percepção destrói o grande álibi das ideologias tradicionais, que sempre pediram o sacrifício do presente em nome de um futuro glorioso. O capitalismo tardio nos prende para suportar a precarização, nos pede para que nós hoje, em nome de um crescimento econômico abstrato do amanhã, vendêssemos nosso tempo e vida. As utopias autoritárias do passado justificaram violências brutais como pedágio necessários para alcançarmos uma sociedade perfeita. Quando entendemos que esse amanhã perfeito nunca chegou e nunca provavelmente vai chegar, e que a humanidade pode desaparecer muito antes do esperado, essa barganha perde qualquer valor ético. O sacrifício das gerações atuais em nome de uma utopia futura revela-se então apenas um erro político, uma crueldade metafísica. É precisamente desse diagnóstico sombrio que brota a nossa maior responsabilidade. Se não há um final feliz garantido no futuro, o presente torna-se então o único território que realmente possuímos. Em vez de desperdiçarmos energia esperando o colapso inevitável ou projetando paraísos artificiais para daqui séculos, o niilismo deve ser transformado em pragmatismo radical. Devemos concentrar todos os nossos esforços intelectuais, políticos e humanos na melhoria imediata das estruturas sociais de hoje. Mitigar a dor do agora, reformar as instituições desgastadas, combater a miséria e salvar o planeta no presente não é mais do que um ensaio para o futuro, é a própria finalidade da nossa existência coletiva. Se o fim está próximo, que nos encontre tentando fazer o hoje mais justo possível. O tempo é um rio que me arrebata, mas eu sou o rio. É um tigre que me devora, mas eu sou o tigre. É o fogo que me consome, mas eu sou o fogo. Jorge Luiz Borges, Nova Refutação do Tempo. Olá, viajante. Você está no Estudos Históricos e se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva nesse projeto, deixe sua curtida, deixe seu comentário, é de suma importância para mantermos isso aqui de pé. Do mais é isso, fala aí o que você achou de tudo isso. Espero que você esteja aqui no nosso próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.